Hoje é uma responsabilidade ficar aqui falando, porque pessoas de longa data, amigos, familiares, e o tema, né, orgulho e humildade, então é uma responsabilidade maior. Os amigos já dizem, a gente esperar ficar perfeito, não é isso, seu Nelson? Se a gente esperar ser perfeito para vir aqui no, falar, ninguém vem falar, porque a gente está aqui aprendendo, né? E também esse tema não é o que eu penso, não é o que eu considero. É o que a doutrina espírita nos traz a respeito desse tema. Então, ele está no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, ela nos diz que fora da caridade não há salvação. O que é essa salvação? Não é alguém vir nos tirar, né, nos salvar. É nós nos salvarmos. Não há como a gente seguir adiante, evoluir, crescer, se a gente não tiver a caridade em nós. E o que é essa caridade em nós, então? É a gente olhar o outro. Então, por isso que não existe caridade sem humildade. No Evangelho está dizendo que não há caridade sem humildade. Por quê? Ser humilde é perceber que todos nós somos irmãos. Irmãos como? Irmãos como criaturas de Deus. Todos nós somos filhos deste Pai que nos criou todos iguais. Então, todos nós somos iguais perante o Pai. Então, se eu me considero igual ao outro, eu não tenho por que ser mais. Então, por isso que para eu olhar o outro, para eu fazer a caridade, eu tenho que realmente ter a humildade. Humildade para não na soberba, porque no capítulo que fala sobre fora da caridade não há salvação, e aquele de não dar, que a sua mão esquerda não saiba o que dá a direita, fala da falsa caridade, aquela que tem uma ostentação. Eu vou fazer a caridade, mas eu faço questão que eles vejam que eu estou fazendo a caridade. Ou ainda mais, ali eles falam, aquele que esconde a mão, mas tomara que eles tenham visto eu esconder a mão, né? Para uma falsa modéstia, uma falsa humildade. A humildade que a gente se refere aqui é essa virtude de sentimento, de coração. Então, primeiro princípio, que todos nós somos iguais. Como assim que todos nós somos iguais? Se nós somos diferentes, se nós somos diversos. Né? Todos nós somos iguais, então, perante as leis. Todos nós estamos sujeitos à lei natural, à lei divina. Todos nós, independente do grau evolutivo, de quem somos, de qual vivência que a gente está tendo nessa oportunidade, independente, todos nós somos iguais na relação de Deus. Mas cada um de nós é diferente. Todos nós somos diferentes. Não existe um espírito igual ao outro. Eu não vou nem falar da parte corporal, da digital, porque a gente está transcendendo isso, muito mais que o perispírito, muito mais que o próprio espírito. Essa essência de luz, ela é única. O meu pensamento, a minha essência é única. Então, nós somos diferentes, somos diversos, mas somos iguais perante a Deus. Então, já quebra qualquer hipótese de eu ser melhor que o outro, no sentido de eu ser superior ao outro, né? Então, nós somos iguais. Ninguém nasceu com privilégios. Como assim que ninguém nasceu com privilégios? Nosso corpo é da mesma origem. Todos terráqueos temos a mesma origem do nosso corpo. Todos. Independente do continente que nós estejamos, independente do tempo histórico em que nós tenhamos nascido, independente da cultura que nós soframos, todos nós temos esse corpo da mesma origem. Inclusive, aqui já cai por terra o preconceito
de eu achar que o meu orgulho, eu tenho uma casta melhor, eu tenho uma etnia melhor, né? Eu tenho um gênero melhor, isso já cai por terra. O nosso corpo físico, ele vem do mesmo, né? Então, se a gente bater a radiografia, o esqueleto, ele é o mesmo, né? O sangue, toda a origem do nosso corpo, assim como o nosso espírito também. Todos nós viemos da essência divina. Todos nós temos a mesma essência. Não existe um espírito que tenha sido criado por Deus de uma outra essência. Bom, como que eu estou dizendo que ninguém nasceu com privilégio se aqui neste planeta a gente vê tanta diversidade, classe social, lutas do dia a dia, relação familiar tão diferentes? Como eu falei, por causa das leis que nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos às leis de causa e efeito. Todos nós temos o livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é que nos faz sermos diferentes. Então, na verdade, não são privilégios. Se hoje eu nasci numa condição financeira boa, eu tenho uma condição financeira boa, eu consigo pagar minhas contas, eu tenho alimentação, eu tenho moradia, eu tenho transporte, eu tenho trabalho, eu tenho lazer, posso me considerar numa sociedade como um privilegiado. Só que, na verdade, isso é uma condição que eu estou, que pode ser que em outra encarnação eu não estivesse nessa condição. A mesma coisa, eu posso então ser uma pessoa que passo por uma condição difícil, eu sempre fico sozinho, eu nunca consigo ter relações familiares, ou uma situação econômica muito difícil, que eu não consigo ter todas essas condições, então eu sou um desprivilegiado, eu sou um rejeitado da sociedade. Eu estou nessa condição porque Deus sabe de nós. Se essa pessoa está nessa condição, é nessa encarnação. E então tá. Então, assim, nessa encarnação, aquele nasceu com condição boa, esse nasceu com... Vamos ficar de braços cruzados, cada um segue, deixa a vida me levar. Não é assim. Essas condições na sociedade acontecem também, novamente, para eu pensar o quê? Para eu pensar no outro. Então, nós estamos sempre em constante mudanças nos papéis sociais, constantemente. E existem essas condições, não porque Deus, eu escolhi a Fabiana para ser desse jeito, a Ana Cristina para ser do outro. Não, é essa lei evolutiva em que nós vamos, nessa lei de livre-arbítrio, e nesse livre-arbítrio, nessa lei de causa e efeito, estando situado aonde que temos que estar. Então, tudo nos coloca em relação ao outro. Nós estamos sempre em relação a esse outro. Não existe a evolução sozinho. Nós estamos sempre em relação ao outro. Mas então existem aquelas pessoas que se isolam. Se não for da condição de que ela precisa se isolar para aprender algo com isso, se ela quis, não, eu vou abandonar tudo e vou me isolar, é um retrocesso, é um parar na evolução. Existem aqueles que desistem das lutas, e isso também é um atraso, é uma parada no caminho. Ou desistem para sair das suas missões, das suas relações, né? Então, eu sempre estou em convivência com o outro. E isso... Já no Evangelho diz assim, acima de tudo o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento. Então, a gente pode ver que tem essa relação com Deus, mas tem a relação com o outro. E tem a relação comigo também. Então, a humildade, ela está o quê? Em eu me colocar como? Se eu me coloco acima do outro, se eu me vejo acima do outro, eu não consigo ver esse outro. Então, eu estou alimentando esse meu orgulho. Se eu me coloco abaixo do outro,
eu também não consigo ver esse outro. É a minha baixa autoestima, a minha baixa estima. Então, aonde que eu tenho que me colocar em relação ao outro? No lado. É assim que eu vou ser humilde, quando eu me coloco realmente ao lado. Porque ser humilde não é eu me colocar numa posição abaixo. Ah, não, então eu preciso. O Espiritismo vem nos dizer que fora da caridade não há salvação, que para ser caridosos nós temos que ser humildes. Então, eu não vou mais, para ser humilde, eu preciso ser uma pessoa de dizer sim para tudo, não posso dizer um não, eu não posso buscar os meus direitos, eu não posso progredir, eu não posso crescer, eu não posso buscar o meu conhecimento. Não. Ser humilde é o poder fazer isso tudo, mas me reconhecendo que eu sou tanto quanto o outro. Isso é humildade. Nós todos estamos nessa engrenagem, todos nós, a engrenagem do quê? Desse mundo de provas e expiações. Então, como a gente falou aqui no início, não tem como eu pensar nessa relação com o outro sem ter diferentes outros. Primeiro assim, quem é esse outro? Esse outro é quem está no meu lado, é da minha família, é aquele que passa por mim na rua, é o outro que me dá a condição de estar aqui. Por exemplo, agora nesse momento nós estamos aqui porque existe uma casa que está aberta, porque existem pessoas, existe uma diretoria que abre as portas, existem as pessoas, os frequentadores que querem estar aqui, existe alguém lá na companhia de energia elétrica que está cuidando para que não haja um apagão, existe aquele que fez o cimento, aquele que fez esse ventilador, existem tantos outros na nossa vida. Se a gente for ver historicamente a nossa relação, ela não é simplesmente estar aqui, existem outros. Eu estou aqui sob uma influência da minha família, dos meus pais, do meio social que eu nasci, da minha religião, daquilo que eu convivo com os meus amigos, com as minhas lutas, todos nós temos outros em nós. Então nós somos uma engrenagem, mas uma engrenagem diversa, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, ou seja, a gente ainda tem o bem e o mal. Ninguém aqui, a gente fez esse tema no Evangelho no domingo, online, né, Fabiana? E eu lembro que a Fabiana falou bem isso, assim, ela frisou para a gente, de que nós estamos com bem, nós estamos nessa luta íntima de bem e de mal, né? A gente convive com o bem e com o mal nesse planeta. Então, nós ainda aqui não conseguimos ainda ser completamente bons. Nós não conseguimos, então, ter realmente puro coração e sermos genuinamente humildes. O que a gente faz é um exercício de, em algumas coisas eu já consigo ter humildade, em outras eu ainda preciso dar uma lapidada, eu preciso melhorar. Então, é essa relação, né? Engrenagem no sentido de estamos todos interligados. Inclusive, no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, ele tem um tema ali que fala associação. E nesse tema da associação, ele nos traz que todos nós vibramos. Todos nós somos pensamento, somos energia. E nessa vibração, nesse pensamento, nesse campo mental que a gente vai tendo, a gente cria realmente uma aura, um campo magnético em torno de nós. E esse campo magnético, ele se interliga, ele se liga com as outras sintonias iguais à minha. Seja no plano encarnado, ou seja, aquelas pessoas que a gente vê e, puxa, bateu comigo, né? Pô, gente boa. Às vezes a gente olha e já sente um bem-estar. E tem aqueles que, tem alguma coisa que me incomoda. E assim como também no plano dos desencarnados, tanto entre eles no plano desencarnado,
como na relação dos espíritos desencarnados conosco encarnados. Nós também sintonizamos com eles. Nós estamos o tempo todo em associação. No Livro dos Espíritos, há uma pergunta que Allan Kardec faz, que diz se eles influenciam, os espíritos influenciam em nossos pensamentos, e ele diz muito mais do que podeis imaginar, tanto que por vezes eles mesmos vos dirigem, mais ou menos isso. Então a importância do nosso pensamento, da nossa essência, dessa interligação que todos nós temos. Então a humildade, o que é? É eu, dentro dessa engrenagem, saber que eu faço parte, gente. Eu sou importante para essa engrenagem. Eu tenho que acreditar nisso. Sou importante nessa engrenagem. Eu preciso estar aqui. Só que eu erro. Eu sou falho. Eu vou errar. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós, no plano de Deus, somos insubstituíveis. No plano divino. Nós, na nossa caminhada evolutiva, somos insubstituíveis para mim mesmo. Mas nas nossas funções, papéis, nós somos substituíveis. Se eu não vou fazer aquilo, uma outra pessoa vai acabar fazendo. Então eu tenho que reconhecer isso também. Tem uma amiga minha muito querida, a Valéria, que trabalhou comigo lá na creche, né? Vocês conhecem a Valéria? Ela sempre dizia assim para mim, Ana, ela é evangélica, e ela dizia assim para mim, Ana, Deus nos coloca onde a gente tem que florescer. E eu acho tão lindo isso. E outro dia eu li também no livro espírita uma frase parecida com essa. Deus nos coloca aonde temos que florescer. É lindo, sabe por quê? Porque nessa engrenagem nós estamos onde temos que estar, mas também nós vamos florescer. Florescer é buscar. O que é florescer? O que a flor nos traz? É uma beleza. Então nós vamos encontrar. Vamos. A gente tem que acreditar nisso, que a gente vai encontrar. Mas como que a gente vai encontrar? Sendo humilde. Ainda mais porque assim, na minha relação com o outro, geralmente por ainda estarmos nesse planeta de prova, de expiação, por a gente ainda estar com o bem e com o mal, a gente não. Então, eu e a Fabiana brigamos, Fábio, a minha amiga de mais de 40 anos, Fábio, eu vou fazer as pazes com ela, mas ela tem que mudar. Ela vai mudar. Então, eu não penso, às vezes, assim, que eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Faz parte se ela vai mudar ou não. Melhor ainda se nós dois mudarmos. Então, nós estamos nessa ligação, né? E o Espiritismo, ele vem nos dar mais um ponto ainda da importância da humildade, enquanto quando ela fala aquilo que eu falei no começo. Como que eu posso dizer que eu tenho, por exemplo, posses econômicas, eu tenho bens, então eu sou melhor que o outro? No que isso me qualifica? Isso não me qualifica. E outra, hoje eu tenho bens. Semana que vem eu posso perder. Vamos supor, eu tenho um bem material que uma chuva, um vendaval, um golpe, alguma coisa pode perder dentro daquilo que Deus sabe de nós. Então, primeiro que isso não quer dizer nada. Isso não me faz mais que o outro. E se nessa encarnação eu tenho esse bem, na outra eu não tive, quem que me dirá que na outra eu não vou ter? Título, eu sou um nobre. Às vezes as pessoas vêm dizer assim, eu queria saber o que eu fui em vidas passadas. Outro dia eu estava escutando uma gravação de Chico Xavier falando, né? E ele dá daquelas risadinhas dele, e ele dizia, olha, meu amigo, muito mais importante do que a gente saber se a gente foi rei, se a gente não foi, é não saber. Porque será que a gente vai saber lidar com a gente saber o quanto de mal ainda tem em nós, o quanto de coisas erradas que a gente já fez por aí? Então, todos nós vamos ter a mesma oportunidade. A reencarnação, ela vem, a existência de uma vida una nos fala dos privilégios lá de cima.
Mas se eu sei da existência de várias vidas como oportunidade de eu resgatar os meus débitos, de estar nessa lei de causa e efeito, o que acontece? Todos nós somos iguais perante Deus. Então, mais um reforço para a humildade. E aí, como eu já falei, estamos sempre em relação com esse outro. E não importa as diferentes etnias, situação econômica, geográfica, histórica, o gênero, o parentesco, isso tudo não importa, porque nós todos vamos passar por isso. No Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual a parte, que os Espíritos falam que todos nós teremos a oportunidade, pela justiça e amor de Deus, a passarmos por isso tudo aqui. Então, nós temos as nossas escolhas, né? Eu prefiro, por exemplo, se Deus deixar, eu quero nascer em Florianópolis de novo, porque eu sou uma manezinha bem raiz, assim, bem apaixonada pelo meu lugar. Mas vai que, né? Me bota num lugar lá na Sibéria com muito frio, que eu não gosto do frio. Tem que ser. É assim, eu tenho que esperar isso. Mas a gente tem as nossas escolhas. Tudo bem. Deus sabe o que faz, porque todos nós vamos passar por várias experiências para quê? Para aprendizado e para evolução. Na religião, onde que tem a humildade? O Espiritismo vem nos falar do Consolador Prometido. O que é esse Consolador Prometido? É o Evangelho redivivo. Essa simplicidade do Evangelho. Jesus, quando ele veio a nós, primeiro que ele já procurou quem? Ele procurou as pessoas do dia a dia, os pescadores, as pessoas do povo. Muitas vezes ele sempre lidava com os marginalizados, nesse sentido de trazer a sua mensagem, né? nesse sentido de que não é o status social, não é a sabedoria intelectual que vai fazer com que eu tenha, então, condições de estar com o Evangelho. Não, é a simplicidade do coração, que pode estar em qualquer um, inclusive nos super, ultra, mega cognitivos, mas tem que ter no coração, né? E Jesus, ele já começa, tudo é exemplo, né? Ele nasceu numa manjedoura. Para que símbolo mais de humildade? Mas, mesmo sendo o mestre, o rei, né? Se dizia que era o filho de Deus, ele mesmo com a sua total simplicidade, nunca deixou de se dizer filho de Deus, de que era o Messias e de que ele veio para essa missão. Então, eu ser humilde não é, então eu vou largar tudo, vou ficar num cantinho, vou ser humilde, não. Nós estamos onde tivemos que estar e temos que buscar a nossa missão, sim. E nos esforçar para cumprirmos ela, sim. Então, o Evangelho, na verdade, a humildade é vivenciar esse Evangelho. Não é palavras difíceis, não é saber decorar rituais, roupas. A pergunta 452, a pergunta 123, a pergunta... Não é isso, é eu vivenciar. Mas tem que ter o estudo? Claro que tem. A verdade vos libertará. Isso também é importante. O estudo, tanto da religião como o estudo na vida da gente, no sentido de que o conhecimento nos liberta, ele amplia o nosso olhar e possibilita, então, até com que a gente cresça na parte da essência. O Espiritismo, ele veio codificado por Allan Kardec, e para ver a questão da humildade, que vários médiuns escreveram, o que o Kardec fez? Ele codificou. Ele, como um pedagogo, um estudioso, um cientista, ele utilizou de um método metodológico, desculpa, utilizou de um método em que trouxe a verdade desses espíritos, né, em suas obras. Tanto que também ele, por ser um pedagogo conhecido, ele mudou o seu nome já para que não tivesse a personificação. O Espiritismo não é, Allan Kardec não é, então ele que é o nosso, o nosso mentor, aquele que a gente vai seguir. Não. Ele veio como um daqueles que veio organizar. Ele é o responsável pela organização,
Mas não foi só ele. Quantos médiuns, a sua esposa, quantos outros tantos espíritos estiveram com ele? E fora o plano espiritual, que estava todo com ele. E aí diz que se não fosse ele, não tivesse concluído a sua missão, seria quem que é o... Já tinha um na fila que era... Agora esqueci o nome. É um espírito conhecido também. Flammarion? Não me lembro. Leon Denis. Seria o que... Então, quer dizer, ele não era a pessoa. Então, até nisso vem mostrar essa humildade. E já finalizando, meus amigos, né? Eu trago um pedacinho do Emmanuel falando assim, ó. Hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vista que lhes sombreiam a visão e algemadas a inutilidade do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Quantos de nós fazemos isso, meus irmãos? Quantos já fizemos? Né? Ou seja, que quando ele fala aqui, né? Quanto a gente acha que o conhecimento, ele é ótimo, ele é excelente, ele liberta, a gente tem que buscar mais. Mas como se isso fosse superioridade, cristalizado, ou seja, preso, parando nos preconceitos, mumificado, ou seja, ponto de vista. Eu tenho o meu ponto de vista e pronto. É assim que eu penso. Deu, é assim que eu penso. Quantas vezes vocês falaram isso? Quantas vezes a gente ouviu alguém falar isso pra gente? Porque nós somos assim, nós estamos, né? Então a gente às vezes prende naquele ponto de vista e não se coloca. Então por isso que hoje se fala tanto da alteridade, eu me colocar no lugar do outro, a importância, né? Então a algemada inutilidade do raciocínio. Gente, agora com a internet, essa inutilidade do raciocínio está maior ainda. Outro dia eu estava estudando e aí peguei. Aí olhei. Quando eu fui ver no relógio, eu fiquei 40 minutos. Só por causa de uma mensagem que eu fui olhar, eu fui ver, eu estava 40 minutos. Eu assim, gente, ó. Assim, 40 minutos numa rede social. Não é que eu não posso, mas olha o que a gente está vendo aqui enquanto de inutilidade. A gente tem tudo o que é, a sabedoria divina, o que é. A gente, na vida, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Em tudo tem que ter um equilíbrio. Então, ó, fileiras de opressão. Imprescindível clarear, melhorar o meu pensamento diante da natureza e aceitar a extrema insignificância em que ainda nos agitamos perante o universo. E existem pessoas que ainda falam que não existe Deus e que eles são a prova disso. Né? Existem cientistas maravilhosos que, infelizmente, se prendem no intelectual, esquecem do amor, esquecem da humildade de se colocar como parte desse imenso. O que nós somos? Olha, do átomo a isso, é tão orquestrada essa sinfonia de Deus. Tudo está numa lei, tudo é relativo. E a gente é o que é aqui no universo, né? E aí, então, eu me lembro da história da flor, que eu comentei lá no Evangelho Online, que o Emmanuel nos traz que a flor, ela é bela, mas se ela se acha só ela, a flor é ela que é a beleza, né? Então, se ela sai do caule, sai da raiz, o que acontece? Ela embeleza por um tempo, alguém vai ser agraciado por essa flor, mas daqui a pouco ela murcha, ela morre. Ela tem o seu ciclo, o seu tempo. Opa! Ela tem o seu tempo, o seu ciclo o quê? Quando ela está com o outro, com o seu todo, com lá, a raiz que fica lá escondidinha no solo, no escurinho, ela é tão importante, ela faz parte dessa beleza que a gente vê. Então, nós não podemos também, em nome da humildade, nos omitir. Nós somos seres sociais, nós temos a lei de sociedade, a lei de progresso, e nós não devemos nos omitir. Ser humilde não é nos omitir, isso eu já falei aqui desde o começo, né? Não é em nome da humildade
que eu tenho que deixar de buscar a evolução desse nosso planeta também, né? A evolução de quem está ao meu lado, assim como em minha própria evolução. E todos nós temos essa luta íntima, né? A gente tem coisas ainda que precisa muito melhorar, mas tem coisas que a gente já consegue, a gente tem um potencial, a gente já consegue. Poucos entre nós têm... Isso ele fala no Evangelho, Lacousier, né? Que fala que tão poucos entre vós têm a verdadeira humildade. E aí, como eu falei, a importância de Deus nos situou, nós estamos no lugar que temos que estar. Ai, que lugar difícil nós estamos. E outra coisa, tudo passa. Se a gente está numa situação difícil, tudo passa. Mas se a gente está numa situação boa, tudo passa também. A gente tem que estar preparado nessa luta íntima, nesse mundo que a gente vive, de momentos de baixa, momentos de alegria. Hoje há muita busca pela felicidade, e as pessoas se distraem achando que então eu tenho que estar nesse patamar aqui, ó, o tempo todo em cima. Isso não vai conseguir. Aí cai, vem a depressão. Por quê? Porque eu não consigo estar o tempo todo em cima. Nós temos oscilamos, tem hora que está bom, tem hora que não está, tem situações que são melhores que outras. E aí vem a historinha do peixinho azul da Fabiana, que ela contou lá no Evangelho também, que fala que um peixe era lindo, maravilhoso no aquário e tinha um gato velho dentro da casa. E aí toda vez que o gato passava pelo aquário, ele dizia assim pro gato, ó, olha como eu sou lindo, como eu sou belo. O gato olhava, velho já, né? Macaco velho, né? O gato olhava, ia para um canto. E ele toda vez falava, né, pro gato, tu não vale nada, já estás velho. Aí, eu sou lindo. Até que foi um vento, não sei o que aconteceu, bateu a cortina, caiu o peixinho, o aquário virou a água, ele ficou lá quase sem oxigênio, e quem é que salvou ele? O gato, que estava passando, ficou com pena, pegou o peixinho e colocou dentro do aquário. E aí ele disse, né, como é que é? 5 minutos sem oxigênio. 5 minutos sem oxigênio, né? Então, olha a importância de que a gente pensa que não vai precisar do outro, desdenha do outro, né? Então, encerramos falando de que a gente tem que cultivemos a humildade, aprendendo a valorizar o esforço dos nossos irmãos. Saibamos reconhecer conscientemente que todos somos necessitados uns dos outros para atingir o alvo a que nos propomos nas trilhas da evolução, mantendo-nos eficientes e tranquilos nas obrigações a que fomos chamados, sem fugir às responsabilidades que nos competem, sob a falsa ideia de que somos mais virtuosos que os outros e sem invadir a seara dos nossos companheiros com o vão pretexto de sermos enciclopédicos. Humildade não é omitir-nos, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, cumprindo os nossos deveres sem criar problemas e oferecendo à construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes. A gente não pode vestir uma falsa capa de humildade, isso é orgulho. Aquele que diz assim, eu sou uma pessoa muito humilde, já fico a dúvida se é muito humilde mesmo, né? Então, não é... A gente tem muitas pessoas, nós ainda vestimos muitas vezes a capa da humildade, não é? Porque aí no Evangelho, Lacordaire fala, na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então, meus irmãos, aqui era uma mensagem, mas vai ficar muito longa, a gente já está na nossa hora, e é humilde também a gente agradecer. A gente tem que ter gratidão. Gratidão por aquilo que nós temos, gratidão a esse Pai de amor, a essa espiritualidade amiga que está no nosso lado, que todos nós temos, que às vezes a gente esquece, todos nós temos alguém ao nosso lado, no plano espiritual, nos ajudando, são os nossos companheiros que estão sempre nos intuindo, conhecidos como anjos da guarda, os nossos protetores espirituais, eles estão sempre conosco, né? Então, fica essa mensagem, ela está no livro Refúgio, do Emmanuel. Se vocês botarem na internet,
É o capítulo 8, tá? Desse livro. Então, obrigada. Fiquemos todos nessas vibrações de amor, com essa equipe espiritual amiga que está ao nosso lado.